A pandemia não deteve o mercado imobiliário. Na verdade, as vendas até aumentaram para os melhores corretores. Mas você passa o dia inteiro falando com seus clientes e não encontra as pessoas corretas. As vendas simplesmente não vêm. Após anos no mercado imobiliário, eu descobri um método que vai te levar a vender com constância. Você não terá mais resultados comuns. Você alcançará o extraordinário. Bem-vindo à Maratona Corretor 50 mil. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Fábio Wayne e você está assistindo a primeira aula da Maratona Corretor 50 mil. Nessa sequência de 4 aulas, eu vou te mostrar os passos exatos que eu dei aqui dentro da minha imobiliária e também que os meus alunos e seguidores já deram para se tornarem corretores também máquinas de venda, para alcançarem os desejados 50 mil reais de comissão todos os meses com a venda de imóveis. Sou o Irã Vieira, né? Moro no Ceará, aqui em Itaitinga, minha cidade. Sou corretor já há 5 anos, né? E tenho 2 empregos. Até me chamam de pai do Cris, porque eu também sou porteiro, né? E aí, há 5 anos atrás, decidi fazer o curso de corretor, mas nunca tomei mesmo aquela pegada de querer ser corretor mesmo, né? Sempre o corretor era o escape e o meu trabalho mesmo era o de porteiro, né? Sempre foi assim. E aí, mês passado, né? Quando a minha esposa olhando no Instagram, que a gente tentou dar uma trabalhada no Instagram, ela viu lá um vídeo da comunidade Corretor 50 mil. E aí ela me mostrou, aí eu disse, eu vou assistir essas aulas aí para ver. Fui para a primeira aula, né? Olhei lá a primeira aula e eu assisti a primeira e a segunda, eu fui e disse, eu vou ser um corretor 50 mil. Vou trabalhar e vou ser um corretor 50 mil. Ela até brincou. 50 mil, eu vou chegar lá, você vai ver. Mas aí lá no curso, você ensina a gente a colocar uma meta, né, para estimular. Fui lá e coloquei a minha meta, 20 mil reais. Já lembro a meta, 20 mil em um mês. Vou tentar e lutar e batalhar. E comecei a trabalhar em cima disso e assistindo as outras aulas, olhando a questão de como separar os clientes, né, dando mais atenção aos clientes. E eu comecei a colocar isso em prática. Não conseguia colocar tudo, era muita coisa. 2 empregos. Um dia eu estava de porteiro e outro dia eu estava de corretor. Então, eu não tinha nem muito tempo, mas o tempo que eu tinha, eu me dedicava a fazer o que eu estava aprendendo lá nas aulas. E assim, esse mês eu me surpreendi, a minha esposa também se surpreendeu com as vendas que nós fizemos, né? E assim, foi para mim algo que me deixou extasiado. Nem eu pensei que eu ia conseguir, confesso, fazer o que a gente fez, né, esse mês. Esse mês a gente conseguiu vender 63.200, eu não me engano, o valor é esse de comissão, 63.200, se eu não me engano. E assim, para mim é algo que eu tô maravilhado, não sei nem o que dizer. O que eu achei mais complicado realmente foi manter o relacionamento com os meus clientes. Para mim era difícil, eu perdia muito o foco, eu deixava muito o cliente, eu era pronto, corretor chapeiro no McDonald's, passa ali e deixa. Eu era esse corretor, antes de conhecer a comunidade, eu era esse corretor. Eu deixava muito solto os meus clientes, eu não criava um vínculo com eles, nenhum relacionamento. Então isso me deixava o meu cliente muito solto e muito vazio. Às vezes o cliente queria até comprar, só que eu não tinha aquele relacionamento de fechamento. Eu não tinha. Eu tinha um relacionamento de ajudar ele, fazer uma simulação e esquecia. Antes de 15 dias, eu não falava mais com ele, não. Essa é a verdade. E assim, hoje eu tenho um cliente que um mês eu estou mandando um bom dia para ele, né? É isso que tem mudado. Mas antes eu não tinha isso. Então, assim, para mim era muito ruim. E outra, eu não tinha determinação. Também era outra dificuldade minha, muito grande. Eu não tinha foco, né? Não tinha meta. Então, para mim era muito ruim. Eu não sabia, esse mês eu quero ganhar 5 mil. Eu era assim, esse mês eu vou tentar fazer uma venda de 2 lotes, 3 para mim, pagar minhas continhas aqui, ajuda, pronto. Então, era esse pensamento pequeno meu. E depois
depois que eu conheci a comunidade, eu entendi que eu posso ter um pensamento maior, eu posso pensar mais alto e eu consigo chegar lá se eu trabalhar, se eu me esforçar. Eu comecei pela minha dificuldade de relacionamento com os clientes. Quando eu vi aquele negócio de chapéu da McDonald's e vamos lá, quente, frio e morno, eu tenho que entrar nisso aí, porque eu acho que eu estou desse jeito. Eu tenho que mudar a minha postura de como atendo os meus clientes, de como eu me relaciono com eles. E hoje, confesso para você que, assim, para mim não é difícil hoje largar o porteiro, né? Eu ganhava R$ 1.300 por mês. Mas, assim, para lhe dizer a verdade, isso está mudando a nossa família, querendo ou não, essa minha dedicação. Graças a Deus a gente está realizando os sonhos aí que a gente tinha de fazer viagem, né? A gente já está botando os planos aí para viajar, se Deus quiser, justo com esse dinheiro. A reforma da casa a gente fez, né? E a gente tem também uma reforma aí para fazer e terminar, então a gente está querendo fazer com esse dinheiro. E assim, a tendência aí é eu não querer parar mais, essa é a verdade, né? Quem é que vai querer diminuir, né? Então eu tenho também que manter o foco e trabalhar. E outra, esforço. Eu acredito muito no esforço, eu acredito muito quando a gente se determina. Eu confesso para você que se não fosse a comunidade, eu não tinha chegado onde eu cheguei hoje também, né? Porque antes eu não conseguia. Por que que hoje eu consegui? Então, assim, a comunidade, ela me deu foco. Ela me abriu os meus olhos para um foco diferente de corretor. E, assim, eu vejo um bocado de colega meu, um cara olhou para mim, mas se eu vender um terreno de 100 mil, para mim tá bom por mês. Eu olhei assim para ele, mas pois eu quero vender 20 mil todo mês, viu? Esse só um terreno para mim não dá, não. Aí ele, eu tenho que ter essa autoestima para mim, eu tenho que chamar a responsabilidade para mim, dizer que eu vou fazer e usar os componentes certos, né? Assim como a comunidade tem ali várias ferramentas, eu tenho tentado usar o pouco que eu consigo, eu tento colocar em prática. Então, assim, eu só tenho a agradecer realmente e, assim, ver o que você tem feito. Por mercado, né, de corretor, pela profissão de corretor, o seu trabalho também, cara, e, assim, a palavra de Deus diz que a gente tem que ser justo com todos, né? E dar honra a quem merece honra. Então, assim, o meu sucesso, primeiramente a Deus, depois o meu esforço, depois a você. Eu devo isso, essa é a verdade, porque você fez a diferença através da comunidade. Se não fosse, não dava. E nesse momento você pode estar se perguntando, mas Fábio, se você já tem uma imobiliária consolidada, se você já sabe como conquistar muitas vendas todos os meses e você já tem uma equipe aí formada, por que você ensinaria aos seus concorrentes esse segredo ou essa forma de fazer vendas? E a grande verdade é que eu não ensino os meus concorrentes. A minha imobiliária, a Auron, ela fica na cidade de Goiânia e todos os imóveis que nós trabalhamos e nós vendemos através da nossa equipe de corretores, eles também ficam aqui na minha cidade, em Goiânia. E por isso, nós atuamos somente num raio de até 40 quilômetros. E o que eu faço é que este evento, esta maratona que você está assistindo, nós não divulgamos aqui nesse raio de 40 quilômetros da nossa empresa. Qualquer coisa fora desse âmbito, simplesmente vocês não são meus concorrentes. Eu, infelizmente, não consigo vender todos os imóveis do Brasil. E por não conseguir, não vejo nenhum problema em estar repassando as informações e estar repassando o conhecimento que realmente me fez chegar muito mais longe. Eu gostaria, há 6 anos atrás, quando nós começamos a nossa imobiliária, de já saber tudo isso que eu vou te passar nessas próximas aulas. Isso me economizaria centenas de milhares de reais e também me economizaria muito tempo. E antes que eu comece a te contar quais são os passos necessários para chegar aos 50 mil reais de comissão todos os meses, eu preciso te explicar um pouquinho sobre a minha história. Como foi que eu cheguei aqui? Eu sou o que atualmente se chama de empreendedor serial. Ou seja, eu abro empresas e faço com que essas empresas comecem pequenas e cresçam exponencialmente até que elas chegam a um ponto de maturidade onde elas são atrativas para outras grandes empresas ou outros grandes grupos. E quando eu vejo que é possível, eu, além de já ter ganhado dinheiro durante anos com essas empresas, eu vendo elas e me capitalizo ainda mais. E nesse processo eu já tive diversos negócios, como agência de turismo, casas de câmbio, até mesmo uma clínica médica eu já fiz investimentos. E em 2015, após complementar mais um desses ciclos de crescimento, para ser mais específico com a minha rede de casas de câmbio, que eu tinha unidades em Brasília e em Goiânia, eu percebi
que o mercado de compra e venda de dólares e euros, ele realmente já estava no final de um ciclo. Era muito possível que viessem aumentos fortes na taxa de câmbio, que foi o que depois a gente viu acontecendo quando o dólar chegou a mais de R$5, de que aquele não era um negócio que eu gostaria de estar dali em diante. Depois de ter já ganhado dinheiro durante vários anos, eu então fui procurado por um fundo de investimento de Singapura que queria aumentar a sua participação nesse tipo de negócio no Brasil. E então nós chegamos numa negociação e eu vendi as minhas lojas para esse grupo. Eu estava capitalizado e ao mesmo tempo sem muito o que fazer e estava procurando um novo negócio. Foi quando, num papo de final de semana com o meu sogro, que era sócio de uma das maiores imobiliárias aqui da minha cidade e que eu já acompanhava por mais de 10 anos, regendo e atuando muito fortemente no mercado imobiliário aqui da minha cidade, principalmente no âmbito de lançamentos imobiliários. Num papo de final de semana eu falei que pensava então em entrar também no mercado imobiliário e começar uma imobiliária. Ele que já vinha há alguns anos querendo mudar os rumos do tipo de trabalho que ele fazia, ele já estava mais cansado daquele mercado de lançamentos. Ele me disse então, Fábio, eu tenho a intenção de sair em algum momento da empresa que eu estou, de sair dessa sociedade, e aí, se você iniciar uma imobiliária, nós podemos juntar forças, né, e começar então uma grande empresa. Eu, então, depois de muito hesitar, peguei e falei, beleza, vamos fazer a nossa própria imobiliária. Eu comecei na frente em uma pequena sala de 8 metros quadrados, montando a nossa estrutura base. Como eu já te disse, o meu negócio é começar empresas extremamente pequenas e enxutas e fazer com que elas sejam grandes empresas. Esse crescimento exponencial foi o que sempre me garantiu que eu não precisasse fazer investimentos muito vultuosos, mas que eu tivesse uma grande rentabilidade em todos os meus negócios. E assim eu fiz. Em 2015, nós abrimos a Oro Imobiliária, eu numa pequena sala de 8 metros quadrados, e começamos então a nossa jornada com, no início, 2 corretores, e depois de algum tempo, já gerando mais estabilidade, crescendo o nosso nome, começaram a vir novos e mais profissionais. Num determinado momento, então, o meu sogro se juntou a mim e nós começamos, então, efetivamente a fazer um crescimento exponencial da nossa empresa. Em pouco mais de 2 anos, nós já tínhamos um escritório maior e também mais de 20 corretores trabalhando em nossa equipe. Em 2018, eu senti, então, que era a hora de eu me aperfeiçoar nos conhecimentos que eu já tinha sobre marketing digital. E eu me mudei, então, para poder passar uma temporada de cerca de 1 ano lá nos Estados Unidos. E eu me mudei para a cidade de Miami, que naquele momento era um dos maiores expoentes de crescimento do mercado imobiliário. Para ser mais específico, eu estava localizado ali em Sun Isles, onde fica aqueles prédios da Trump, do Porsche, enfim, de todos esses grandes arranha-céus ali, ícones da cidade de Miami e que também eram a maior vertente de crescimento do mercado de lá. Nesse período, eu, além de fazer cursos, acompanhei presencialmente o que o mercado americano fazia de melhor nas vendas imobiliárias. Também acompanhei como grandes imobiliárias focadas em altíssimo padrão faziam para poder aumentar suas vendas lá nos Estados Unidos. E ao final, então, de 2018, eu regressei ao Brasil para poder, trazendo na bagagem, né, todo esse conhecimento e com muita vontade, então, de expandir e implementar essas novidades aqui dentro da nossa empresa. Foi então que nós nos mudamos para essa sede atual, onde nossa equipe também cresceu e também começamos a trabalhar cada dia mais com mais e mais empreendimentos, trabalhando não só os terceiros, que sempre foram a mola mestre aqui da nossa empresa, como também entrando em alguns empreendimentos no âmbito de lançamentos imobiliários. Ao fazer essa expansão e já ter uma equipe muito maior de corretores, começaram a nascer outras necessidades, como gerentes de equipes e também como necessidade de treinamentos para os nossos novos corretores. Eu juntei então minha equipe de corretores em pequenas turmas de 10 pessoas e coloquei dentro de uma sala de treinamentos onde eu comecei a repassar
um treinamento que eu chamei de corretor máquina de vendas, que eram as bases de tudo aquilo que eu aprendi nos Estados Unidos e que efetivamente conseguiriam levar qualquer corretor a ter resultados substanciais. Esse treinamento teve então um grande impacto nos resultados aqui da nossa equipe e, por solicitação dos próprios corretores, eu comecei então a subir algumas dessas aulas, algumas daquelas dicas que eu havia criado na internet. E nasceu assim então o canal do Corretor Máquina de Vendas, onde eu levei essas aulas, inclusive essa aula que você está assistindo aqui agora, e também dicas de como fazer vendas de imóveis todos os meses. Esse canal então depois foi expandido para as outras redes sociais, como Facebook, Instagram e até mesmo aquele TikTok que a gente já tem, apesar de que eu não sou exatamente o mais exímio produtor de conteúdo por lá. Então, nos últimos 2 anos, além de me dedicar aqui à minha imobiliária, às vendas, aos nossos corretores, ao marketing aqui da nossa empresa, eu também tenho feito um trabalho onde todas as semanas eu levo conteúdo de qualidade, aquele conteúdo que eu gostaria de ter visto quando nós começamos lá em 2015 para a internet. Durante todas as aulas aqui da nossa maratona, assim como se você me acompanhar no Instagram, no Facebook e até mesmo no YouTube, você vai ver que todos os momentos eu estou aqui dentro da minha imobiliária. Nesses eventos, mesmo aqui nesses eventos especiais de treinamento, eu evito alugar estúdios em outros lugares, porque eu realmente gosto muito de estar na minha casa, na casa do corretor de imóveis, que é a imobiliária. Então, durante todos os momentos, eu vou te mostrar e eu vou estar aqui dentro da empresa, porque eu quero te lembrar, eu sou como você, eu atuo no mercado imobiliário, eu vivo do mercado imobiliário. Isso aqui não é algo que eu fiz há 10 anos atrás, quando eu trabalhei brevemente como corretor e de repente depois eu me dediquei a simplesmente continuar fazendo conteúdos que já estão distantes da realidade. Essa foi uma característica muito comum que eu encontrei em vários experts quando eu comecei a estudar e me aprofundar no mercado imobiliário. Aqui no Brasil eu notei que os maiores especialistas no mercado imobiliário que geravam conteúdo especializado na internet, eles haviam desistido basicamente do mercado imobiliário. Eles tinham deixado de trabalhar no dia a dia e hoje se dedicavam única e exclusivamente a dar aulas ou a demonstrar o que foi que eles fizeram quando eles trabalhavam nesse mercado. E isso muitos desses especialistas trabalharam há 5, 10, 12 anos atrás. E eu não tenho nada contra, eu entendo que realmente são profissionais que dominam muito o conhecimento para poder ensinar para os outros. Entretanto, eu sentia a falta de que houvesse quem estivesse realmente no campo de batalha, realmente colocando em prática tudo aquilo para poder me dar questões e me dar dicas já validadas. Então, a minha proposta desde o início do corretor máquina de vendas foi sempre passar exatamente aquilo que eu vejo e que eu trabalho no meu dia a dia. É por isso que eu não vou falar, por exemplo, sobre aluguel, porque aqui a minha imobiliária a gente não trabalha com administração de imóveis. E eu não tenho nada contra a administração de imóveis. Se você trabalha com aluguel, eu acho perfeito. Inclusive, muitas das questões que nós vamos discutir aqui durante a nossa maratona, elas também podem ser usadas para a alocação de imóveis. Entretanto, como eu não faço isso no meu dia a dia, eu não posso falar com propriedade sobre essa segmentação do mercado, por exemplo. Eu vou me restringir aqui a falar única e exclusivamente sobre o que eu entendo e sobre o que eu atuo na prática. Mas agora, eu queria te falar sobre as grandes oportunidades que existem atualmente no mercado imobiliário. Eu não preciso te contar que o mercado imobiliário, nesse momento, em 2021, apesar da pandemia, apesar de todas as dificuldades, ele está em um dos seus melhores momentos históricos. E é muito possível que no ano de 2022 a gente chegue ao melhor momento de toda a história do mercado imobiliário brasileiro. Nós viemos em uma crescente desde o ano de 2019 e
tudo isso se confirmou independente das crises de pandemia que aconteceu no meio do caminho. É impressionante ver a reação que o mercado teve no meio de tudo isso. E o mercado continua crescendo. Entretanto, você deve conhecer vários profissionais que estão se dando muito bem, que têm batido metas, empresas que estão cada dia batendo mais recordes. Nós mesmos aqui na minha empresa conseguimos experimentar nesse período do ano passado e desse ano um crescimento forte nas nossas vendas. Seja pelo fato de que nós estávamos bem preparados, de que os nossos corretores estavam bem preparados, mas também pelo fato de que o próprio mercado imobiliário tem se expandido. Ou seja, quando a gente tem um bom vendedor e encontra um mercado que está comprador, isso daí realmente dá grandes resultados. E foi o que aconteceu para nós e o que aconteceu para muitos corretores e muitas imobiliárias no país inteiro. Só que você vai também conhecer muitos profissionais que não estão tendo esse grande nível de desempenho, que não estão batendo recordes, que muitas vezes não estão conseguindo nem mesmo vender todos os meses, que não estão conseguindo ter a remuneração que sempre desejaram e não conseguem ter a remuneração que merecem. Agora, pesquisas mostram que, em média, um corretor de imóveis ganha R$5.000 por mês. O grande problema está em se fazer as médias. Porque aqui eu vou te mostrar diversas histórias de corretores que atingiram os R$50.000 de comissão todos os meses. E essa é a verdade sobre o mundo. Enquanto algumas pessoas conseguem ter resultados fabulosos, a maioria das pessoas que não entenderam exatamente como funciona esse jogo não conseguem ter esse tipo de resultados. Para você ter uma média de 5.000, significa que uma pessoa ganhou 50 e outras 9 não faturaram nada naquele mês. Isso é algo muito comum de se ver no mercado. Profissionais que têm vendas intermitentes, vendem um mês, passam 2, 3, 4 meses sem efetivar vendas. Então, antes que eu te explique quais são os passos que nós precisamos dar para chegar aos R$50.000, eu preciso te explicar quais são os passos ou quais são as amarras que talvez você esteja tendo na sua carreira. Existem verdadeiras âncoras que podem estar impedindo você de ter os resultados que você almeja e que você merece ter. E agora vamos lá, eu vou te explicar quais são esses fatores que te impedem de chegar aos R$50.000. E eu queria de verdade que você parasse agora e pensasse se existe um ou mais desses fatores que você está cometendo nesse momento e que está drenando as suas energias e drenando os seus resultados. Nos últimos 3 meses, meu faturamento médio foi acima de R$50.000 por mês. Impressionante. Sou corretor há mais de 20 anos. Eu iniciei em imobiliária grande, trabalhei 12 anos numa imobiliária bem grande aqui em Florianópolis. E agora, nos últimos tempos, eu trabalho de autônomo. Então, eu tenho bastante experiência no mercado imobiliário, já fiz muito plantão. Só que eu sou um corretor, vamos dizer assim, que agora estou aprendendo o mundo digital, né? Então, eu estou conseguindo agora unir minha experiência, porque eu tenho bastante experiência em atender o cliente. O problema é que eu não tinha cliente, né? Então, agora no mundo digital, agora estou conseguindo fazer minhas campanhas, estou conseguindo ter cliente, estou trabalhando de forma correta, de forma consistente, então estou com bastante resultado. É que no início do ano passado, eu estava sem venda nenhuma, em pandemia em casa, né? Então, eu fiquei na internet, assistindo vários lives de pessoas, né, de gurus que ensinam tráfico de imobiliário, tudo sobre imóveis, né? Inclusive fiz curso de avaliador imobiliário e tal, e às vezes eu passava por algum motivo ali e via alguma live do Fábio, mas assim, via a live do Fábio por cima, assim, rapidamente, né? E aí um dia eu escutei um pouco mais e vi que ele estava falando dentro da imobiliária e eu comecei a prestar atenção, para esse cara aí, e o Fábio sempre repete, não, o que eu faço eu mostro aqui e tal, e eu vi que existia consistência, porque é alguém falando dentro de uma imobiliária, não é alguém achando, né? E aí eu fui prestar atenção, aí sim que eu fui prestar atenção, e dentro da minha experiência consegui julgar, e comecei a colocar em prática os ensinamentos do Fábio. Então fez toda a diferença, estou super feliz, e nem estou feliz pelos resultados, eu estou feliz porque eu voltei a ter alegria, voltei a ter entusiasmo, voltei a pensar na minha profissão de corretor para o futuro, né? Então,
Isso que faz toda a diferença, né? Então, eu trabalho de manhã à noite, feliz, até que tenho que regular um pouquinho, estou trabalhando muito, e quando você trabalha e está tendo resultado, não digo só resultado financeiro, mas tu está vendo que o teu trabalho está progredindo, que a tua empresa está aumentando, né? Tem dias que eu não consigo atender as captações, então isso aí nunca tinha acontecido, né? Pegava, sei lá, no mês, 20, 30 captações, agora eu pego 10, 15 captações dia, né? Enfim, então, estou com muito volume de trabalho, estou muito feliz, é isso aí. Eu tinha um site muito simplório, muito dos vagabundos, tá? E aí eu entrei na sugestão ali no CRM bom, no Engaia, né? Eu tinha uns pacotezinhos, nem era pacote, às vezes eu fazia algum anúnciozinho pago na LX, no Zap, não dava resultado nenhum, aí eu seguia os planos top roda, que eu investia um pouquinho mais e começou a dar muito resultado. É tudo um contexto, né? Então, um site bonito, um CRM, um pacote bom, pacote que dá resultado, e os anúncios do Facebook, fazer anúncio também de forma assertiva, né? Não fazer anúncio maluco. Então, isso aí eu aprendi muito, fazer os anúncios do Facebook. E, claro, fundamentalmente, o acompanhamento no cliente, né? Que o Fábio sempre fala, né? Dar o acompanhamento, não ficar o chapeiro do McDonald's, atender a pessoa e depois abandonar o cliente. Então, agora tem um sistema que eu atendo o cliente, consigo ter contato com ele frequentemente e isso dá muito resultado. E antes eu não tinha esse método, né? É até difícil explicar em palavras, porque são tantas pequenas ações, né, que no final dá o resultado. Eu estou agora no limiar, assim, de fazer de escalar, né, de repente colocar pessoas, fazer uma secretaria de vendas, colocar corretor a trabalhar comigo. Eu estou relutando um pouco porque eu sou um faz-tudo, né? Então, eu vou ter que delegar coisas que eu adoro fazer, que é visita, que adoro fazer as publicidades, tudo que está na comunidade eu faço por prazer e também por resultado. Mas chegou no limite agora, um limite muito bom, porque eu não estou dando conta de atender os clientes, né? E tu sabe que pegar o cliente, hoje em dia até está fácil. O problema é tu pegar o cliente, tu ter um imóvel bom, tu apresentar, fazer o trabalho de corretor, isso vai muita energia. Então, eu sei que eu vou ter que escalar, eu vou ter que fazer um upgrade na minha imobiliária aqui, mas eu falo minha imobiliária porque é como se fosse uma imobiliária, apesar de eu ser autônomo, eu tenho site, tenho tudo que uma imobiliária grande tem, eu tenho, tá? Só que eu faço tudo, né? Então, a minha ideia é agora, já uns 2 ou 3 meses, eu me organizar um pouco mais e colocar corretores trabalhar comigo, e aí para escalar o negócio, né? Eu estava com uma dificuldade muito grande, que não foi exatamente no ano da pandemia. Já com o passar do tempo, eu estava bem desmotivado com a carreira de corretor, não conseguia achar um caminho, porque eu vinha de imobiliárias grandes, que tu fica lá no plantão esperando ter a sorte de vir um cliente que compre, e o mês passa e vem as contas. Então, resumidamente, agora no início de 2020, eu estava literalmente falido financeiramente, tanto que eu entrei na ajuda de R$600 do governo federal. Aquilo me fez muito bem, acredite, R$600 fez a diferença para mim. Minha formação é educação física, eu nunca exerci educação física, né? Eu pratico tênis, adoro jogar tênis, mas nunca exerci a carreira. E a minha mulher chegou e falou assim: olha, tá na hora de tu repensar aí tua profissão e começar a dar umas aulas de tênis, alguma coisa na área de educação física, porque tá difícil, que não tá entrando dinheiro em casa. Isso é verdade. E aí, assim, eu já estava praticamente desistindo realmente de ser corretor, apesar de ter toda essa experiência, justamente por não ter resultado e por estar desanimado, né? E foi aonde que, vamos dizer assim, eu descobri aí a comunidade de máquina de vendas, e aí tudo mudou, e como eu falei já anteriormente, né, é um método que é só seguir o método, né, não importa em que nível que a pessoa esteja, eu senti isso, porque alguns assuntos ali eu era zero, aprendi, né, tem que se dedicar, mas o resultado vem. Não, regularidade, isso que me deixa feliz. Eu já tenho sentimento de certeza que daqui para frente eu vou ter regularidade em vendas. É o que você acabou de falar, se vai ser uma venda, porque meu ticket é médio, né? Se vai ser uma venda, vai ser 5, ou até um pouco mais,
Não tem problema. Eu tenho certeza que todo mês eu vou vender. E antes não, às vezes eu tinha determinados meses, claro, vendia bem, mas eu ficava 3 meses sem vender, aquela história, né? Então, assim, eu estou com consistência, show de bola, era o que eu procurava. E o primeiro fator que pode estar te impedindo de alcançar os 50 mil reais de comissão todos os meses é você ter um comportamento que eu chamo de corretor chapeiro do McDonald's. Fábio, o que é o corretor chapeiro do McDonald's? O chapeiro do McDonald's é aquele que esquenta para os outros comerem. E o corretor chapeiro é aquele camarada que ele até entende como atender bem o cliente, ele entende algumas questões até sobre gerar leads, mas ele não entende um detalhe muito importante: o poder do relacionamento com o cliente de longo prazo. Pesquisas mostram, e nós vamos conversar sobre isso nas nossas próximas aulas, que a venda imobiliária ela é uma jornada longa, ela é uma verdadeira maratona, não uma corrida de 100 metros, não algo rápido, mas algo extremamente longo. E no Brasil, essa jornada, essa maratona, pode durar em média até 1 ano e 4 meses. Sim, 1 ano e 4 meses é o tempo médio que um cliente brasileiro demanda entre o momento em que ele tem a ideia de comprar um imóvel até o momento que ele efetivamente fecha o negócio. Obviamente eu estou falando de médias, um cliente vai fazer isso em 1 mês, outro vai demorar 2 anos, mas na média 1 ano e 4 meses. E aí, a maior parte dos corretores de imóveis no Brasil, eles se mantêm atuando e atendendo o cliente entre 7 e 15 dias. Entre 7 e 15 dias. Depois ali de 15 dias, o cliente que simplesmente não efetivou a compra, o corretor abandona esse cliente e fala: o cara não quer comprar, ele simplesmente está ali me especulando, está ali só curioso, ele não quer comprar, ele é um cliente desqualificado. E isso não é necessariamente verdade. O que acontece é que às vezes aquele cliente ele ainda não está no momento de compra, ele ainda está um pouco afastado da jornada, do momento ali de conseguir efetivamente fechar o contrato. Ele ainda está mais no início daquela jornada dele. E aí o corretor que abandona esse cliente, ele aqueceu o cliente um pouquinho, ele deixou aquele cliente um pouco mais pronto para poder efetivar a compra e aí abandonou o cliente. Outro corretor vai então começar o atendimento desse mesmo cliente e também vai aquecê-lo mais um pouquinho. E assim o cliente vai conversando de corretor em corretor sucessivas vezes, até que em um determinado momento ele encontra o produto perfeito, até que em um determinado momento ele está pronto para poder fechar essa compra. E aí ele vai lá e fecha a compra então com o primeiro corretor que ele vê na frente. Aquele corretor levou a venda. Os outros todos que passaram ali durante a história de peregrinação, de conhecimento desse cliente, todos esses são os chapeiros do McDonald's. Esquentaram para os outros comerem. Se você está atendendo o seu cliente somente durante 7, 10, 15 dias e depois não tem organização e não sabe como manter e o que falar com esse cliente, é possível então que você esteja padecendo do mal do corretor chapeiro do McDonald's. E eu vou te explicar nessa nossa maratona exatamente como você evita de ter esse comportamento e quais são as soluções, o que você deve falar com cada cliente para que ele se mantenha aquecido junto a você, dentro da sua carteira, por meses e meses. A segunda âncora, ou segundo grande erro que muitos corretores cometem e que os afasta dos grandes rendimentos, os afasta dos 50 mil reais, é acreditar que o curso de TTI te ensina a vender. O curso de TTI, ou o curso de Técnica em Transações Imobiliárias, é um curso de habilitação. E como o próprio nome já diz, ele te habilita a entrar na nossa profissão. Mas isso daí é muito parecido com quando nós brasileiros vamos tirar a nossa CNH, que é a nossa carteira de habilitação. Você aprende basicamente mais ou menos quais são as regras para se andar nas ruas, você aprende
como inicialmente você faz para poder mexer num carro ou ali numa moto, mas de verdade você não sabe dirigir ainda. Quando você sai ali daquele treinamento e daquela prova, a única coisa que você está é apto para começar a realmente aprender a dirigir. Você ainda não está pronto para a rua, para o trânsito, você normalmente mal passou a segunda ou terceira marcha ali durante aquelas aulas e durante aquela prova. Aquela baliza que você fez foi num cenário perfeito, que raramente você nunca vai encontrar isso na realidade das ruas. E da mesma forma é o curso de TTI. Ele te prepara para uma parte normativa, ele te prepara para uma parte de ética, mas ele não te ensina a vender. E assim como outros cursos de outras profissões, também não ensinam a vender. Um advogado, e eu posso falar porque eu cursei Direito quando eu era mais jovem, ele não é preparado para sair da faculdade de Direito e já saber como ganhar dinheiro. Ele depois que vai aprender isso. Da mesma forma, muitas vezes é com os arquitetos, com os psicólogos ou até mesmo com os médicos. A gente tem lá na faculdade simplesmente uma ou duas aulinhas que fala assim, ó, você cobra baseado numa tabela aí da sua profissão. E nós, durante o curso de TTI, também recebemos mais ou menos a mesma orientação. Ó, existe uma orientação por parte do Cresce que se receba 5%, 6%, na verdade é 6% a nível nacional, mas algumas praças trabalham valores diferentes. Mas não existe uma determinação fechada, esse valor ele pode ser liberado pelas partes e também é assim mais ou menos que você pega e faz. E a grande verdade é que quando o profissional ele chega no mercado, ele fala assim, gente, eu não sei absolutamente nada. E ele fica procurando ali as pessoas com mais experiência e a grande impressão que muitos têm é que ninguém sabe nada ou ninguém quer contar nada de como funciona. Mas, novamente, a proposta do curso de TTI não é exatamente de formar um corretor bom vendedor, e sim de dar as bases para o ingresso na profissão. Aí você pode até me perguntar, Fábio, se não for o curso de TTI, então um curso superior ou um curso de pós-graduação, esses cursos eles vão ser muito mais completos, né, Fábio? E vão conseguir me tornar um bom vendedor. E infelizmente a resposta é não. Esses cursos, todos eles, estão dentro de uma formação acadêmica, mas que infelizmente eu nunca vi, pelo menos, um corretor que eu fale. Esse daí saiu diretamente da academia, saiu diretamente do curso e já foi estourando de fazer vendas com aquilo que ele aprendeu na cadeira da escola ou com aquilo que ele aprendeu naquele curso, mesmo que fosse numa formatação ali online. Esse curso ele vai dar simplesmente a sua carteirinha e a sua possibilidade de atuar no mercado imobiliário. Mas tudo que você vai efetivamente precisar aprender sobre vendas, você vai ter que aprender ou com outros cursos, outros treinamentos como esse que você está fazendo nesse momento, ou ainda com a sua prática do dia a dia. O terceiro grande erro que muitos corretores cometem e que os impedem de chegar aos 50 mil reais de comissão todos os meses é o de eleger clientes campeões. Fábio, como assim eleger clientes campeões? É muito comum, principalmente quando eu vou conversar com algum corretor que está ali há 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses sem fazer venda, que eu vou perguntar para ele assim, cara, como é que você gere os seus clientes? Como é que você organiza? E na imensa maioria dos casos, os corretores que estão com dificuldades de fazer vendas não têm uma boa gestão da sua carteira de clientes. Eles conversam ali com os clientes rapidamente ou durante alguns poucos dias no WhatsApp, mas não organizam exatamente qual que é a necessidade do cliente, não tem uma forma contínua de continuar conversando com o cliente e por isso, no meio dessa desordem, eles não sabem exatamente com quem falar e o quê. E por isso, como uma forma de defesa, esses corretores procuram aqueles clientes que eles acham que têm maior potencial. Eles elegem verdadeiros garanhões, clientes campeões no meio da sua carteira. Então, o corretor ele atende ali 10, 20, 30, 40 clientes, às vezes, em um único mês, e ele descarta a grande maioria desses clientes simplesmente por não ter uma capacidade de organização que consiga fazer com que ele fale com esse grande volume de clientes. Ele olha ali no meio dos 20, 30, 40 clientes e fala assim, ó, esse aqui e esse aqui são os que eu acho que tem maior potencial, são os que eu acho que vão efetivamente comprar e dá uma atenção
total a esses clientes. O grande problema e a grande fragilidade desses corretores e dessa estratégia é porque muitas vezes esses clientes que pareciam ter grande potencial, por qualquer motivo, adiam a compra. Ou ainda mesmo esses clientes desistem ou compram com algum outro profissional, algum outro imóvel que eles acharam. E aí aquela dedicação, aquele esforço cai por terra e o corretor chega ao final do mês sem ter feito nenhuma venda, ou tendo feito muito poucas vendas. E isso é um fenômeno muito comum. E quando eu encontro um corretor, então, que ele vem me contar as histórias dos casos específicos que aconteceram com ele, eu percebo que ele está fazendo essa estratégia de eleger clientes campeões. É muito simples. Eu começo a conversar com o corretor e ele começa a me contar aquele caso. Olha só, Fábio, aí o meu cliente, ele fez uma proposta assim, e aí aconteceu isso, e aconteceu aquilo. O que ele, na verdade, está fazendo é me contar uma historinha de um caso concreto, me justificando que naquele mês ele não fez uma venda porque aconteceu isso ou aquilo com aquele cliente. Só que eu, com a experiência que eu tenho e com a grande quantidade de corretores com os quais eu já conversei, que eu já dei consultoria e que eu já acompanhei, eu já sei que o corretor, quando ele vem me contar essas historinhas, é porque ele está com poucos clientes, é porque ele está se focando apenas em um ou dois. Aí qualquer coisa que acontece, que ele perde aquela venda, ele vem se lamuriar, ele vem me justificar que o problema do baixo resultado dele é porque aquela venda não deu certo por isso ou aquilo. E a grande realidade é, todas as vezes que eu converso com corretores que são muito bem sucedidos, eles vêm me contar as histórias que deram certo e eles vêm me contar histórias, ou melhor, processos que eles fazem, que são contínuos e que levam os clientes à compra. E também me contam alguns casos que aconteceram de perder vendas. Aqui dentro da empresa, eu não tenho um grande resultado porque eu fecho todas as vendas. Eu tenho um grande resultado porque nós fechamos muitas vendas, apesar daquelas vendas que também não dão certo. As vendas caírem é uma coisa inerente ao nosso mercado, faz parte do nosso jogo. O grande problema é, se você tiver ali 20, 30 clientes e você conduz esses clientes e tem 5, 6, 7, 8 deles que estão com boas chances de venderem, você vai conseguir fazer 1, 2, 3 vendas em um mês, independente se 2 ou 3 vendas caírem. Agora, se você apostar apenas em alguns poucos desses clientes, se você errar a aposta, você passa o mês sem fazer venda. O quarto erro, e esse é muito comum para corretores novatos, esse é muito comum para profissionais que trabalham no mercado, principalmente no mercado de lançamentos, que são as listas frias. As listas frias, se você eventualmente ainda está começando agora no mercado, se você nunca ouviu esse termo, são aquelas listas que algumas imobiliárias, incorporadoras entregam para as suas equipes para eles ficarem telefonando e fazendo também a venda ativa para esses clientes. E qual que é o lance dessas listas frias e por que essas imobiliárias, essas incorporadoras criam essas listas e passam essas listas para os seus corretores? Gente, o que acontece é que essas listas elas são extremamente baratas. Eu, como dono de imobiliária, posso simplesmente entrar na internet ali e conseguir comprar listas gigantescas que tenham dezenas de milhares de pessoas, às vezes 40 mil pessoas com nome e telefone ali. E nessas listas, que normalmente tem até uma procedência meio duvidosa de como foi que essa informação foi gerada, essas listas são baratas de se comprarem. Com R$400 eu compro uma lista dessas. E aí eu distribuo para uma grande equipe de corretores que eu não pago salário e eu falo para essas pessoas, olha só, o segredo do sucesso está em você sentar e fazer aí 10, 15, 20, 30 ligações num dia para poder ofertar o nosso produto. E quanto mais ligações você fizer, maiores serão as chances de você efetivar a venda e você ter sucesso. O grande problema, o que não te contam é que do lado da imobiliária ou do lado da incorporadora, essa é uma boa estratégia. Por quê? Eu vou pagar baratinho, eu vou pagar ali R$400 por uma lista dessas. E aí eu vou entregar lá para os meus corretores. Os corretores, eu não vou pagar almoço, não vou pagar transporte,
não vou pagar salário e eu vou deixar o cara lá telefonando. Se eu tiver aí 10, 20, 30, 40 corretores trabalhando comigo, não é possível que toda essa renca de gente telefonando não vá conseguir tirar alguma venda. E aí vamos dizer que essa equipe toda fazendo isso, tirei 1, 2, 3, 4 vendas. Olha o big do lucro que eu não estou tendo. Eu não paguei salários, eu não tive custo quase nenhum com esses profissionais, a lista foi bem baratinha e aí eu tirei 2, 3, 4 vendas, eu vou tirar milhares de reais. O grande problema dessa estratégia é que alguns poucos profissionais que tiveram sorte, pode ser até que tenha uma parte também de habilidade, de técnica para fazer essas ligações, isso é verdade, existem habilidades que são específicas para isso, mas o grande lance é, as pessoas que derem sorte de ligar para as pessoas certas, na hora certa, vão fazer 1, 2 vendas. Agora, a grande maioria dos profissionais não vai vender nada. E por que não vai vender nada? Porque a taxa de conversão desse tipo de abordagem ela é muito pequena. E ela é muito pequena e cada dia mais ela tem diminuído. Se há 5, 10, 15 anos o cliente tinha muito mais tolerância para você pegar e invadir a privacidade dele, não explicar de onde foi que você conseguiu aquele contato e ficar ali falando ladainha para ele no telefone, atualmente com a internet, com todas essas questões mais modernas que nós temos, nós estamos cada dia menos tolerantes. É só você prestar atenção. Quando aquela menina da TIM te liga aí e fica querendo te oferecer plano, você normalmente não vai atender ela mil amores. Você já vai tentar meio que dar uma despachada, porque você não está com paciência para isso. No dia que eu quiser um pacote da TIM, eu vou lá e compro. E a mesma coisa acontece com os corretores. Os clientes cada dia menos têm tolerância para esse tipo de estratégia. Eles aceitam outras formas de abordagem, tipo anúncios lá nas redes sociais, uma série de outras coisas. Mas essa abordagem invasiva que é a das listas frias, cada dia o cliente quer saber menos disso. E por isso o corretor vai ter que fazer dezenas, se não centenas de ligações para poder ter alguma chance de alguma converter. Mas olha o desprendimento gigantesco que é de energia. O corretor vai ter que se dedicar dezenas e dezenas de horas durante o mês para poder fazer essas chamadas sem nenhuma garantia, sem nenhuma evidência que aquilo ali vai efetivamente virar uma venda. E é muito raro eu conhecer algum corretor que consiga ter vendas extremamente constantes utilizando-se dessa estratégia de listas frias. E é muito interessante ver como certos lugares insistem em passar isso para os corretores, insistem em falar, olha, o que você mais deve fazer é isso, você deve se focar. Tem lugar que chega a colocar metas, falando, olha, você vai ganhar um almoço ou vai ganhar uma gasolina se você conseguir ligar para tantas pessoas por dia. Que absurdo é esse de nós criarmos alguns incentivos que seriam mínimos se você estivesse montando uma equipe de funcionários para poder fazer com que as pessoas fiquem presas àquilo. E eu estou criticando as listas frias, mas nós efetivamente já chegamos até a usá-las no passado. Só que depois de entender esse mecanismo que eu considero perverso para com os corretores, nós abolimos totalmente. Atualmente, aqui na minha empresa, nós temos um time que faz o primeiro atendimento do cliente e nós geramos dezenas, centenas, milhares de leads todos os meses e o nosso time contratado que recebe salários é quem faz esse atendimento, não são os nossos corretores. Os nossos corretores recebem única e exclusivamente visitas já agendadas. Fábio, você tem certeza que cada uma dessas visitas vai virar uma venda? Óbvio que não. Só que a visita agendada, ela é uma coisa muito, mas muito mais pronta do que simplesmente pedir para uma pessoa trabalhar o mês inteiro para mim sem ganhar nada e para poder fazer lista fria. Então, as listas frias, elas não te ajudam, elas te afastam dos grandes rendimentos. Mas, Fábio, quer dizer que lista fria não presta para ninguém, a gente deve só jogar fora e tacar fogo nisso daí? Olha, eu não gosto delas, tá? Eu não acho que elas façam muito sentido porque elas gastam muita energia do corretor. O corretor fica desanimado. Você liga para 1, 2, 3, 10 caras desligam na tua cara, é muito difícil você manter a moral, manter aquele ânimo
para poder estar falando com o cliente. Então, eu acho que isso daí é muito caro. Mas existe alguma função ainda nessas listas. Essas listas servem para engrossar o couro, servem para quem está começando a aumentar, de repente, se você vai ter que conversar com 10, 20, 30 clientes, você vai aumentando o seu poder de persuasão, vai aumentando a sua lábia. Então, se você está começando agora, se você está numa imobiliária, está numa incorporadora que tem esse esquema de listas frias, eu não estou dizendo que você não deva fazer absolutamente nunca as listas. O que você deve fazer é controlar a quantidade de tempo que você investe nisso, porque a chance que você tem de vender por esse canal, ela é muito, muito baixa. Então, se você levar isso numa boa, só pensando, tá bom, o que eu estou fazendo é uma complementação do meu treinamento. O que eu estou fazendo é melhorando a minha habilidade de conversar com o cliente. E se cair alguma venda, tudo bem, é um plus, é um a mais. Se você estiver levando desse jeito, tudo bem. Se você acha que as suas vendas dependem dessas ofertas ativas ou dessas listas frias, eu sinto muito em lhe dizer, você está perdido, você está perdida e você não vai ter sucesso nesse nosso mercado. O quinto erro que muitos corretores, muitas corretoras cometem é o de depender de plantões. Fábio, você está dizendo então que eu não devo fazer plantão? Não, eu não estou dizendo isso. A minha grande crítica é em você depender dos plantões. Aqui dentro da nossa empresa, por exemplo, nós temos plantões, inclusive é exatamente nessas mesas aqui que você está vendo que os meus corretores ficam durante o dia nos revezamentos que a gente faz de escala de plantão. Entretanto, o corretor que vem para o plantão esperando milagrosamente que o cliente caia no colo dele, aqui no meu caso até cai mais, porque eu realmente já marco visitas e tudo mais, mas o corretor que toda a estratégia dele é baseada em ir para um stand, em ir para o plantão dentro da imobiliária, para dentro da house, para dentro ali da incorporadora e ficar esperando o cliente pronto cair no colo dele, é realmente uma estratégia que ela não leva a vendas com constância. Então pode ser que uma vez, 2, 3, 4 vezes no ano você consiga fazer vendas desse jeito? Pode, mas se você só se focar nisso e ficar ali só esperando e ainda utilizar mal os seus plantões, simplesmente sentando, batendo papo e esperando que te mandem aquele cliente que vai fechar a venda, você muito provavelmente não vai conseguir ter bons resultados. Os profissionais que mais se destacam são aqueles que utilizam os plantões como uma complementação, como uma extensão do seu escritório de trabalho. Então, o corretor que é mais inteligente, que é mais estratégico, ele vai sentar na bancada, ele vai sentar naquele horário de plantão e vai começar a abrir o sistema e a organizar todos os seus clientes, a fazer as comunicações que precisam ser feitas com os clientes que já estão na carteira, a fazer agendamentos, a fazer incentivos para os clientes de carteira estarem fazendo novas visitas. Enfim, vai estar trabalhando em todo aquele período e raramente vai ter tempo até para bater muito papo dentro do plantão. E também os corretores que têm melhor desempenho raramente vão fazer muitos plantões. Então, eles limitam a quantidade de vezes que eles entram nessa roleta ou que eles entram dentro desse tipo de estratégia, porque sabem que precisam de tempo ainda para estar na rua, para estarem fazendo outras questões que são também muito importantes. Então, aquele corretor que entra e fala assim, olha, o meu objetivo é estar de segunda a sexta-feira dentro do plantão, ou de domingo a domingo dentro do plantão, porque dentro do plantão é que eu vou conseguir todos os meus clientes. Esse corretor muito pouco provavelmente vai conseguir ter bons resultados. Agora, Fábio, eu posso usar o plantão como algo complementar? Pode e deve. Ele deve ser uma extensão do seu escritório, deve ser onde você para trabalhar, para atender e para fazer relacionamento com os seus clientes naquele horário e ainda por cima você pode dar a sorte de receber um cliente e de receber um cliente que tenha mais potencial e que vai efetivamente comprar. Perfeito. Então, como algo complementar, como uma parte da sua estratégia, eu acho isso legal. Agora, você depender desses plantões realmente não é algo estratégico. O sexto grande erro que alguns corretores cometem é depender exclusivamente dos leads gerados pela imobiliária ou pela incorporadora em que trabalham. As imobiliárias, algumas delas, ou as incorporadoras, elas
criam campanhas de geração de leads. Sejam campanhas no Facebook, sejam campanhas no Google, sejam campanhas em portais imobiliários. Algumas empresas fazem e oferecem para a sua equipe de corretores esses leads, para que o corretor entre em contato e desenvolva ali a venda. E é óbvio que eu gosto da ideia de geração de leads, eu gosto da ideia de se passarem leads para a equipe de vendas estar trabalhando. O que eu não gosto é quando o corretor também se baseia única e exclusivamente nessa fonte de clientes. Então, é aquele lance do, se você colocar todos os ovos em uma única cesta, você está se arriscando muito. Então, o corretor que vai lá e fala, não, olha, a minha imobiliária está resolvendo tudo para mim, todos os leads, todos os contatos, todas as entradas de novos clientes são eles que cuidam. Esse corretor tem muita chance, ao entregar o seu destino, ao entregar a sua estratégia completamente para outra pessoa, tem muita chance de se frustrar, tem muita chance de não ter um volume necessário, uma qualidade necessária para conseguir alcançar grandes resultados. Então, eu acho que nesse caso, assim como em outros que eu já mencionei aqui, é legal receber os leads da imobiliária, da incorporadora. É legal. Isso serve como algo complementar? Sim, serve e ajuda muito. Agora, deve ser a sua única estratégia? Você pode depender daquilo? Não. Se você depender, você está enrascado. O que nos puxa ao 7º grande erro que se comete no mercado imobiliário, que é não escolher exatamente onde se vai trabalhar. É muito comum que, principalmente profissionais com menos experiência, entrem no mercado imobiliário através de um convite. Eu tenho um amigo que é gerente, eu tenho um amigo que é corretor e ele pegou e me convidou para trabalhar no mercado. Ele trabalha numa incorporadora ou trabalha em X imobiliária e falou que eu tenho jeito para as vendas. Eu fui lá, achei legal aquela ideia e entrei. Só que eu não gastei o meu tempo para fazer nenhuma pesquisa sobre aquele lugar. Eu entrei porque meu amigo simplesmente foi lá e me convidou. E, gente, quando você toma esse tipo de atitude, você está colocando a sua vida na mão de outra pessoa. Você está colocando o seu destino sem pensar muito na mão de outra pessoa. Imagina se um amigo chega para você e te pede aí, cara, você pode me emprestar 20, 30 mil reais aqui e depois eu vou ver se eu te pago? Muito provavelmente você vai dar uma boa pensada, você vai pegar e tem muita chance até de negar isso. Agora, quando eu venho e te falo, vem trabalhar comigo, fica 6 meses aqui sem ganhar nada e você vai estar fazendo mais ou menos a mesma aposta de talvez 20, 30 mil reais, porque se você não ganhar nada naquele período todo de tempo, você vai ter seus gastos pessoais, os gastos da sua família, você também vai estar perdendo dinheiro. Então, é muito importante que você entenda, ao receber um convite, ao ingressar em algum lugar, que você está fazendo uma aposta alta, de valores muito altos, caso você fique um longo período sem vender. Então é importante que você pense, se eu estou indo para cá, eu estou fazendo uma aposta, é como se eu estivesse emprestando 20, 30 mil reais para alguém. Antes de eu fazer isso, eu preciso ter certeza ou eu preciso ter um mínimo de informações que me levem a crer que eu vou ter esse dinheiro de volta. E então, gastar 1, 2, 3 dias para amadurecer a ideia e para fazer pesquisas sobre o que é que se vende naquele lugar, quais são as estratégias, o que é que eles vão me oferecer, é muito importante. Você pode receber o convite do seu amigo, você pode pensar, mas você deveria primeiro falar, me dá 1 ou 2 dias para pensar. O que vocês vão me oferecer? Como que funciona o fluxo de trabalho? E aproveitar esse período de tempo para ir fazer pesquisas na internet, para ver se lá nessa localidade, se nesse negócio que você está entrando, se tem outros profissionais que estão sendo muito bem sucedidos. Você vai achar lá os 2, 3, 4 primeiros colocados daquelas equipes que estão vendendo super bem, que tem grandes comissões, que tem aquele carro legal, que estão sempre aparecendo nas redes sociais lá da imobiliária nos primeiros lugares do pódio. Top! Nesse lugar você tem chances de pegar e crescer e você tem chances de pegar e se destacar. Entretanto, se você entra num lugar que tem lá 2 dezenas de pessoas e que você não vê ninguém se dando bem, por mais que você seja uma das melhores pessoas do mundo, um dos melhores profissionais, dos mais bem qualificados,
tendencialmente aquele lugar ou está com problemas de gestão, ou está com problemas no seu estoque e ele não vai te ajudar a vender mais. Então, antes de entrar em qualquer lugar, é muito importante que você gaste um tempo para fazer pesquisas, para pensar e para avaliar. Fábio, eu recebi a proposta de um amigo meu, mas eu fiz essa pesquisa e eu não gostei muito lá da empresa que ele está, não. Você não fica chato eu ir para outro lugar? Cara, você vira, agradece, fala muitíssimo obrigado, mas eu também recebi um outro convite, eu também pensei melhor, eu estou indo para lugar XPTO e perfeito, a gente se encontra no futuro, na hora que eu fizer a primeira venda você vai ser o meu padrinho, eu vou te pagar aquele belo jantar. Tá ótimo para o que essa pessoa fez para você. Você não pode pegar e arriscar a sua vida, os seus próximos meses e as suas contas simplesmente por conta de um convite. O oitavo erro que eu vejo muitos profissionais no mercado imobiliário cometendo é o de não captar imóveis. Ah, Fábio, eu trabalho com lançamentos, então eu não preciso fazer captações. Isso não é verdade. Mesmo que você trabalhe com lançamentos, você precisa sentar e fazer uma busca acurada de quais são os produtos que você vai colocar foco, de qual é o nicho e qual é a região que você vai se focar. Ah, mas a imobiliária que eu trabalho tem todos os lançamentos da cidade. Eles trabalham aqui com 40, 50 lançamentos. Você muito provavelmente não deveria tentar trabalhar 40, 50 lançamentos. Você deveria ter regiões específicas e tipos de produtos específicos nos quais você iria se focar. E você deveria fazer tal qual na captação de imóveis, fazer uma peneirada, fazer ali uma busca pelos que fazem mais sentido no seu cenário, não no da empresa, para que você tenha bons resultados. E se você trabalha com terceiros, avulsos, seja lá como é que chama isso aí na sua cidade, aqui onde nós trabalhamos a gente chama de revenda. Se você trabalhar esse perfil de imóveis, é muito importante que você tenha volume de produtos. Não adianta você falar, ah não, eu fiz 2 captações e tá ótimo, a gente tem 10 imóveis para vender aqui na empresa, tá top, vamos vender esses 10 imóveis. Uma quantidade tão baixa de imóveis e a falta de capacidade do corretor de saber captar imóveis, de saber angariar, né, como se fala às vezes no sul também, ela com certeza vai produzir um profissional meio torto, um profissional que não tem domínio completo sobre o que ele faz. Captar imóveis é uma das funções fundamentais do corretor de imóveis e uma das funções fundamentais do negócio imobiliário. É como uma padaria. Padaria que não tem pão, não vende. Imobiliária que não faz captação, que não tem novos produtos entrando com frequência, ela também não vende. E por fim, o 9º erro mais comum que muitos profissionais cometem no mercado imobiliário, que os impedem de chegar aos 50 mil reais, é o de acreditar que simplesmente gerando mais e mais leads você vai conseguir ter resultados. O que acontece na cabeça de muitos corretores é, ah, Fábio, eu não estou vendendo porque simplesmente eu não achei o cliente certo. Então eu preciso de outro, até achar o cliente certo. E isso não é verdade. Vamos dizer que você queria encher a sua conta bancária e que ela é tipo esse copo aqui. Você começa a despejar água aqui dentro. Se tiver tudo furado, não interessa quanto você jogar aqui dentro, que nunca vai encher, ele vai ficar vazando. E assim é a sua carteira de clientes. Se ela estiver toda furada, ou seja, se você não retiver os seus clientes e você simplesmente jogar mais e mais e mais e mais novos, você nunca vai conseguir completar suas vendas. As leads, elas realmente são uma questão fundamental na estratégia de um corretor e de uma imobiliária ou mesmo de uma incorporadora. Entretanto, ela não é o único ponto de preocupação que você deve ter. Ela é um desses pontos. Se você não conseguir reter os clientes, simplesmente as vendas não vão acontecer. Então, Fábio, qual que é o segredo para a venda imobiliária? O que eu preciso fazer para ter vendas todos os meses? A venda imobiliária ela é baseada em um tripé. São 3 grandes pontos que você precisa se preocupar: produto, relacionamentos e anúncios. Esses 3 itens, quando em conformidade, todos os 3, eles fazem com que você efetivamente consiga chegar às vendas e chegar às vendas todos os meses.
é um processo que todos os 3 itens, nenhum deles pode ser negligenciado, nenhum pode ser largado para trás. E é sobre esse tripé, é sobre todos esses 3 pontos que fazem com que as vendas imobiliárias efetivamente aconteçam, que nós vamos discutir aqui na nossa maratona. Nas nossas próximas aulas, nós vamos falar sobre todos esses pontos e como é que você pode conseguir bons clientes, se relacionar com eles, ter bons produtos e efetivamente vender todos os meses. E agora então eu queria te explicar como vai ser o funcionamento da nossa maratona. Aqui embaixo nessa mesma página você vai então encontrar um cronograma com a programação de toda a nossa maratona. Você vai ver que nós teremos aulas diárias nesse mesmo horário e também vamos ter mais uma aula extra, uma live no próximo domingo, também às 20 horas. Nessa live eu vou estar te explicando nas próximas aulas, além de eu tirar todas as suas dúvidas, montar com você um cenário real de como é que vai funcionar suas vendas imobiliárias no curto prazo, eu também vou fazer alguns sorteios. Eu vou estar explicando para você em detalhes como é que vai funcionar isso nas próximas aulas, mas no domingo nós vamos ter sorteios de ferramentas do robô do WhatsApp, que é uma ferramenta que a gente usa aqui dentro da imobiliária e que melhora muito a performance sua nas vendas, te ajuda a manter os clientes aquecidos e a tirar vendas todos os meses. E também vou estar sorteando até mesmo prêmios em dinheiro para você conseguir fazer os seus anúncios e atrair novos clientes para a sua carteira de clientes e assim conseguir mais rápido estar efetivando as vendas. Também aqui nessa mesma página você vai encontrar um botão que vai te levar para o nosso grupo no Facebook. Durante toda essa semana de treinamento nós teremos uma espécie de comunidade onde nós podemos trocar ideias, onde nós podemos mostrar os nossos resultados e onde haverão também materiais complementares. Por exemplo, nessa aula eu quero já te dar um presente. Clica aqui embaixo no botão, assim que eu terminar a aula, né, no botão aqui do Facebook e você vai encontrar lá, dentro do nosso grupo do Facebook, um resumo dessa aula em PDF. Ou seja, você nem precisa ficar anotando tudo, a gente já fez isso daí por você e você sai com material top para poder te lembrar de todos os passos da maratona. Durante todas as aulas dessa semana, depois da aula, você vai conseguir encontrar no nosso grupo de Facebook, então, o material PDF resumo. Mas de nada adianta força se essa força não tiver direção. Não adianta eu pegar e te ensinar como conseguir mais clientes, como gerir mais clientes, se você não sabe exatamente para onde você está indo, se você não tem uma meta, se você já não está preparado para o seu próprio crescimento. Isso, gente, não é papo de coach, é realmente algo que eu acredito muito. Todas as vezes que eu me proponho a uma mudança na minha vida, todas as vezes que eu me proponho a entrar em um projeto, a primeira coisa que eu faço é estabelecer uma meta. É colocar um número que eu tenho que pegar e atingir. E eu vou te fazer uma sugestão que você faça assim como eu. Todas as vezes que eu tenho uma metinha dessas aí, eu vou lá, pego um post-it, sabe aquele papelzinho de colar? E eu coloco lá qual que é a minha meta e eu prego essa meta em um lugar visível. E eu vou te sugerir que você faça exatamente isso, que você defina nesse momento qual é a sua meta, uma meta factível para ainda esse mês efetivar de vendas. Quantos imóveis e quanto de comissão você quer e vai conseguir nesse mês. Se eu tivesse começando, eu provavelmente faria uma metinha assim, 3 imóveis avulsos, porque eu trabalho aqui com avulsos ou terceiros, e R$30 mil de comissão. Então, essa daqui seria a minha meta. E eu pregaria essa minha meta em um local onde eu visse todos os dias. Pode ser na porta da geladeira, pode ser na minha bancada de trabalho, enfim, não pode ser uma coisa que eu vou colocar dentro de uma gaveta, tem que ser alguma coisa que eu vá colocar para que todas as outras pessoas vejam, as pessoas da minha família, as pessoas com as quais eu me relaciono.
porque só assim elas vão entender por que eu estou trabalhando tanto, por que eu estou tão focado naquilo e qual que é o meu objetivo. Então eu vou te pedir uma gentileza, faz isso, faz a sua metinha, faz o seu papelzinho e prega lá no lugar onde você acha que você vai ter mais visibilidade. Pode ser mais uma vez na porta da geladeira, pode ser num quadro, pode ser num espelho que você vê todos os dias, mas tem que ser em algum lugar visível. Vai lá, prega a sua meta e me faz um favor. Bate uma foto dessa sua nova meta, desse compromisso com você, para os seus resultados e coloca para mim aqui no nosso grupo de Facebook. Lá eu e também toda a minha equipe, toda a turma que está participando, que são milhares de corretores em todo o Brasil, vão estar colocando os seus objetivos e você vai ver como esse objetivo ele é um dos primeiros e fundamentais passos para o seu sucesso na carreira. Todos esses exemplos que eu te mostrei aqui nessa aula de profissionais que chegaram aos 50 mil reais e outros tantos que eu vou te mostrar ainda nas próximas aulas, todos eles passaram por eventos assim como esse. E eles muitas vezes me mostram, e eu tenho muito orgulho de ver os resultados que eles tiveram com base nessa primeira foto. Então eu tenho muitos corretores que me mostram essa foto e riem e falam, olha só Fábio, como foi que eu comecei a minha meta? Inclusive, uma das histórias que nós mostramos aqui hoje foi um corretor que me falou, Fábio, eu coloquei naquele meu papelzinho 20 mil reais na primeira vez e eu achava impossível. Eu nem acredito que no primeiro mês eu cheguei a mais de 50 mil reais. Então é muito importante a gente ter um ponto de partida e ter um ponto de partida de compromisso real. Então vai lá, faz a sua metinha, coloca para mim, bate a foto, coloca aqui no nosso grupo de Facebook que eu quero ver e a gente vai então ter uma coisa bem legal para poder mostrar no futuro de onde foi que você partiu até onde você chegou. E por hoje é só, pessoal. Para a gente não estender ainda mais essa aula, amanhã a gente tem mais uma aula nesse mesmo horário, às 20 horas. Se você está vendo essa aula aqui na versão gravada, dá uma olhadinha, porque aqui também nessa mesma página você tem um menu com quais aulas já estão disponíveis. Pode ser que você esteja vendo isso aqui na versão gravada e já estejam disponíveis as próximas aulas também. Dá uma olhadinha no nosso cronograma, vai lá e confere todas as aulas. Tchau, tchau!